No início eu vou falar que doutor, depois eu não vou falar mais de si, não. Você sabe que não precisa, né? Vai Não ser um precisa. bate-papo. Com certeza. Isso é um Mas bate-papo para mim, para a gente poder compartilhar. Eu quero agradecer o seu convite e me marcou muito seu convite pela causa que você está lutando, aí, se empenhando, né? Dedicando o seu tempo para animar essas pessoas aí durante a pandemia e levar informação, ajudar com que elas passem melhor esses dias aí. Então, parabéns pela sua iniciativa. Quando eu sabia da causa, eu falei assim, por que não, né? Vamos colaborar. Todo mundo tem que doar um pouquinho do que é nosso, do nosso tempo e do nosso conhecimento, e o que a gente puder ajudar as pessoas, estamos aí, né? nossa, Temos que excelente. cumprir a missão, né? Excelente. Esse momento está muito difícil, né? E às vezes até falar a respeito de outros assuntos faz um pouquinho de bem também, né? Sair um pouquinho desse mundo que a gente está vivendo, que está complicado. Mas assim, Rove, eu gostaria de agradecer muito. Já faz muito tempo que eu tive o prazer de conhecê-lo. Não, acredito que você nem vai se recordar disso, mas eu era recém-formada. Então, eu Uhum. tive a chance de fazer um curso, né, do Master em Fleboestética que você ministrava. E ali eu me recordo muito bem de alguns momentos de você contando a sua história, falando um pouquinho, trazendo um pouco de vida para o curso também. E como uma recém-formada, eu posso te dizer que você, vou usar a palavra que você disse no seu Instagram, você foi um treinador. Então, Uhum. assim, Muito obrigado. então para mim, estar aqui hoje, conversando com você, que tem uma expertise tremenda no assunto, é super respeitado pelo que faz, é de fato uma honra muito grande. Então, eu já agradeço imensamente por estar dividindo comigo essa live e principalmente isso daí que você falou, trazendo um assunto para as mulheres. Ultimamente eu também tenho falado muito de mulher, apesar de que esse tema não é exclusivamente da mulher. E hoje mesmo eu tenho um público aqui da família Kurkowski, que é homem, que disse que acompanharia justamente por ter as questões, ter problemas de varizes. Então, muito obrigada, tá certo? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, né? A gente sabe que no curso lá já passaram mais de 2.500 colegas médicos, né? A gente vai reencontrando com esses colegas ao longo dos congressos, né? E cada um a continuar Eita, eu não com estou te essa... escutando. A internet deu uma falha. Como é que tá? Pessoal, alguém também não está escutando? Como está agora? Melhorou? É, agora voltou. 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 Sabe o que você pode fazer? Você está conseguindo me escutar bem? Tô. Você pode usar a internet, a sua internet do seu telefone, da operadora que você utiliza, e não a internet da clínica, caso. Ah, mas Uhum. voltou. Caso aconteça Voltou. novamente, vamos sair do Vai Wi-Fi. acontecer, porque a internet da operadora aqui na clínica, ela funciona muito mal. Tá? Ixi. Então, a gente fez algumas mudanças, alguns ajustes aqui, né? Mas a princípio vai dar essas. Eu peço desculpa ao pessoal, vai dar esses cortezinhos, é da rede mesmo, né? A gente está Ótimo. providenciando uma internet melhor, mas é isso que vai acontecer. Como você Tá. falou, Flávio, sobre a varize ser em homem também, depois, durante ao decorrer da live, a gente vai conversando. Inclusive, se tem homem aí que tem algum amigo que tenha varizes, compartilha no aviãozinho aí, vamos chamar o povo para todo mundo participar dessa live aí. Vamos encher a live da doutora aqui, né, doutora Flávia? Nossa. Ótimo. Então, vamos começar? Vamos lá, Estou cheia de estamos prontos. perguntas. Vamos lá. Então, lá. Sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui, né, podendo mais uma vez falar com todos vocês e para vocês. Então, hoje, o meu convidado, tem mais um ilustre convidado, é o Dr. Carlos Roper.
Ele é cirurgião vascular e endovascular e professor do curso Master em Fleboestética. Inclusive, vocês estão comemorando 10 anos de curso, não é 10 isso? anos de curso. E para as pessoas que estão entrando aí para escutá-lo e não me conhecem, eu vou fazer uma pequena apresentação. Eu sou Flávia Dornelas Kurkowski, médica também, titulada em Medicina da Família e da Comunidade e com especialização em Medicina Nuclear. Bom, para a gente começar a falar dessas varizes, Carlos, é melhor Ruber, né? Já acostumei te chamar de Ruber. Pode ser Ruber. Para começarmos, no mundo feminino, a autoestima ela é muito importante, né? Isso vai interferir nas relações da mulher com ela mesma e também nas suas relações interpessoais. Então, nessa questão envolvendo autoestima, ter pernas não significa simplesmente o que é muito, na verdade, né? Poder caminhar. Mas as pernas, ela também têm um significado diferente. Inclusive, a sua forma de caminhar diz muito a respeito de você. E ter umas pernas bonitas, né? Ter aquele prazer de expor as pernas num vestido bonito, ele também exprime sensualidade, um pouco de a beleza, né, do corpo. Então é muito importante a mulher ela estar se sentindo bem. Quando a gente pega uma mulher ou um homem que chega ao ponto de não poder, de não conseguir colocar um short, conseguir vestir um vestido, uma saia, ou ir para a praia, colocar um biquíni, com certeza isso também afeta a questão psicológica dessa mulher e deixa de ser simplesmente uma questão funcional. Então é por isso, para nós falarmos a respeito das varizes, para vocês entenderem o que de fato são as varizes, os tratamentos, né, as causas e como se evita, que hoje eu vou encher o doutor Robert de perguntas. E a primeira, para todo mundo entender do que a gente está falando, o que são as varizes? Flávia, muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez. Tá? As pernas, como você falou, né, levam a mulher a exercer o seu poder, levam as pessoas à ação. E eu tenho atendido aqui muitas pacientes que trabalharam muito na vida, com filhos, junto com o marido, no seu próprio dia a dia e que às vezes elas esquecem das suas pernas. E Justamente travou de novo. Mostrar o pessoal, sonho. Voltou? Voltou. Voltou agora? O sonho vem aqui até a clínica para realizar o sonho de viver a essência da alma feminina, a essência da mulher, da sua autoestima, de poder colocar um biquíni, uma bermuda, ou simplesmente estar feliz consigo mesmo. Tá? Então, para começar, o que são as varizes? Respondendo a sua primeira pergunta. Tá? Então, o que são as varizes? São formadas por uma alteração genética na parede da veia que leva ao enfraquecimento da veia e consequente dilatação. Então, essas são as varizes maiores. Tanto as varizes quanto as microvarizes, que são as raízes, aquelas veinhas verdes mais fininhas, quanto as varicoses, que são aquelas vermelhinhas, roxinhas, a causa é a mesma. Geralmente é uma causa genética, algumas delas, né? Nós vamos falando sobre mais aqui. Então, varíze é uma veia que perdeu a sua função, que agora está com o fluxo invertido. Tá? Aqueles vasinhos vermelhinhos, eles também são varizes? Aqueles vasinhos vermelhinhos, eles são telangiectasias, são as varicoses, vasinhos, dependendo da região do Brasil, chama-se de uma maneira. Mas eles estão ligados. Aquelas varicosinhas que você citou, Flávio, elas são o primeiro sinal de que alguma coisa está errada naquela circulação.
É a primeira manifestação em muitos casos, é o primeiro sinal. Muitas pacientes não passam dessa fase, mas outras vão tendo varizes maiores. Tá? Certo. E a questão aqui da genética, ó, toda a família Kurkovics que Tem tem varizes, varizes, já ó, estão falando eu aqui. vou para aí para Ó, tratar já todo estão esse falando povo do aí. marido. Vamos fazer uma campanha aí com a família inteira, né? Vou te contar, mora todo mundo do sul, hein? Tá pertinho do Dr. Robert. Ó, venham para cá, venham para cá. Serão muito Então, bem-vindos, né? Nós temos tratamentos muito práticos hoje, de maneira ambulatorial, né? Nós vamos falar no decorrer da live sobre isso, né? Mas e uma das todos, perguntas, pode falar. sim, desculpa, mas uma das perguntas que apareceu aqui, você falou assim, todas as varizes, elas têm, de fato, causa genética. E Uhum. já descreveram aqui. Inclusive, foi meu marido que descreveu aqui. A causa, ela é só genética? Ou Não. a gente tem alguns outros fatores que podem vir a desencadear a varíola? Então, genética é a principal causa da formação das varizes. Além das causas genéticas, nós temos trabalhar em pé ou sentado, mais ou sentada, mais do que 6 horas por dia, certo? 2 gestações ou mais e os hormônios próprios da mulher. Essas são as principais causas, sendo que a parte genética e hormonal é a que mais influencia, que está ligada a 80% da causa das varizes. Aí temos em torno da idade de acima de 50 anos, quando as varizes começam a aparecer mais. Ainda temos o número de gestações, né? Quanto mais gestações a partir da segunda, mais probabilidade de ter essas varizes. E o fato mais importante, e em alguns casos, o aumento de peso também pode influenciar no aparecimento das varizes. Mas a principal causa é genética e hormonal. Em função disso, é muito mais comum na mulher em comparação com o homem. Mulher tem tanto azar, não é? Ah, a mulher só tem sorte. Quase Tem tudo. sorte porque as varizes têm tratamento. Ah, Ótimo, excelente. pronto. Se fosse alguma coisa que não tivesse tratamento, mas tem. Ah, Com certeza. E falando dessas questões que você disse que pode favorecer, uma das perguntas extremas assim, que as mulheres sempre fazem, utilizar salto alto favorece o surgimento? então, o salto, o que acontece? A panturrilha, que é a barriga da perna, toda vez que a gente dá um passo, ela age como um coração. Obrigado. A minha esposa veio aqui me dar um help aqui. Eu estou mandando um beijo para ela aí. Muito obrigado. Mande E um abraço. será entregue. Então, a panturrilha, quando a gente caminha, ela exerce uma pressão, ela comprime aquelas veias profundas e manda o sangue de volta, certo? Para o coração e para o pulmão, atuando na circulação. Quando você usar um salto muito alto, aquele salto, você que é mulher aí, eu não entendo muito de salto, né? Sei lá, 15, 16, eu nem sei se tem tão alto assim, mas aí, aquele salto que ele é muito alto e que você não consegue caminhar com a ajuda da panturrilha e tem que fazer uma prensa abdominal, você vai estar impedindo a circulação. Então, aquele salto muito alto, exageradamente alto, ele pode provocar, piorar algumas varizes. Mas os saltos do dia a dia, da grande maioria, ele não causa. Não tem problema nenhum com o salto. Tá? E é uma pergunta muito Ótimo. frequente, muito frequente. Então, assim, às vezes, aproveitando o gancho da sua pergunta, eu atendo, assim, às vezes a mãe traz a filha adolescente, ou a filha entrando já na idade adulta, muito jovem, e a mãe quer proibir aquela jovem de usar um salto. Então, assim, não proíba, porque não tem a relação com o salto. Pode usar, que não é a causa das varizes, não. Excelente, né? Menos mal. Com Já certeza.
Já tem varizes, porque a mulher ainda não poder usar saltos, complica. Complica Mas bastante. a questão das varizes, elas podem vir a se transformar em algum problema maior para a pessoa que decide, opta por não fazer nenhum tipo de tratamento. Vai depender, Flávia, vai depender do estágio que essa pessoa tem da doença. Né? Então, assim, é claro que a gente tem muitos pacientes assintomáticos que, se as veias estiverem muito dilatadas, ela pode ter uma das complicações mais frequentes das varizes, que é a tromboflebite, que é formar um coágulo dentro de uma veia periférica. O que seria essa tromboflebite? É um coágulo que se forma porque a velocidade de fluxo naquela veia doente ele está lentificado e, por vezes, invertido. Tá? E a gente sabe que 15% da embolia pulmonar, das embolias pulmonares, que é quando um coágulo se desloca da periferia em direção à artéria pulmonar, nós temos então a chamada embolia pulmonar. E 15% dessas embolias vem de uma varize, de uma veia dilatada da perna que não foi tratada. É claro que para acontecer isso, o paciente tem que ter varizes muito volumosas sem o tratamento. Né? Então, por isso que a gente recomenda, não é só uma questão estética, é uma questão funcional e uma prevenção de uma complicação maior. Né? Então, isso seria uma delas. Né? Nossa, ficou muito claro a sua explicação. E vamos entrar então nessa parte do tratamento. Eu acho que para as pessoas, inclusive, conseguirem entender um pouquinho, o que, é que você acha da ideia? A gente dividir tratamento para cada tipo. Por exemplo, a pessoa Exatamente. que quer só aquela questão da estética, retirar os vasinhos vermelhos, as telangiectasias. Quais são os tratamentos só para tirar esses vasinhos? Então, isso é muito importante, porque muitas vezes a paciente, e a gente assim vê isso nesses 10, 11 anos de curso, né? O que a gente viu? Que muita gente vem até o consultório achando que é só uma varicose, exatamente a sua pergunta, só aquele vasinho vermelho. O que a gente tem que ter ciência é que aquele vasinho vermelho é um sinal de que existe uma veia ali por baixo que precisa ser tratada, que é na grande maioria das vezes é uma microvarize, que é o CEAP-C1, que é o estágio inicial na classificação internacional da doença, que a gente tem uma microvarize, que é uma veia menor do que 3 milímetros, e uma telangiectasia, que é a varicose. Então, se a gente tratar só aquela varicose, daqui uns dias já vai nascer outro vasinho ali no lugar. Então, até esses dias eu veio essa semana, né, hoje, né, veio uma paciente e falou assim, olha, doutor, eu fiz 2 ou 3 sessões nos meus vasinhos e olha que não desapareceu nada. Então, aí, quando eu fui examinar a paciente, ela precisava 25 sessões de escleroterapia ampliada para tratar as veias reticulares, as microvarizes, né? E mais umas 15 a 20 sessões de laser transdérmico para, para aquelas telangiectasias, as veinhas vermelhinhas. Então, o que acontece? Essa paciente ela estava fazendo muito pouco. Então, o tratamento hoje é muito tranquilo, não precisa de cirurgia. É um tratamento estético, mas ele também vai fazer com que a gente consiga interromper aquele estágio, aquela evolução, porque aquela microvarize, com o passar dos anos, ela vai se dilatando pelas alterações genéticas da parede da veia e vai se transformando, pode, né, se transformar numa varize. Então, o tratamento estético, ele é feito com laser, com escleroterapia líquida, que nós usamos muito a escleroterapia ampliada, porque permite a gente tratar uma grande quantidade num menor intervalo de tempo e entregar um resultado mais rápido para o paciente. Tá? E Não é? quando é preciso cirurgia? Então, hoje, Flávia, a cirurgia veja bem, eu operei muitas varizes. Né? Eu comecei em 1998, em dezembro de 98, a atuar como cirurgião vascular. Né?
Então, nesses 23 anos, eu fiz muitas cirurgias de varizes. Mas o que aconteceu com essas novas técnicas e tecnologias nos últimos anos? Os últimos anos, que eu te digo, é de mais de 15 anos para cá, que a gente vem cada vez menos operando as varizes, né? É claro que tem muita gente apaixonada por cirurgia, as cirurgias são excelentes, mas cada vez mais a gente está operando menos. Por quê? Porque tanto o endolaser, feito com anestesia local na própria clínica, quanto a técnica da espuma, ela vem substituindo, né? Fazem 10 anos que eu faço tratamento com espuma e cada vez mais a gente tem conseguido entrar no tratamento estético. Ou seja, não só para o tratamento funcional. Então a gente está cada vez menos indo para o hospital e fazendo a cirurgia. Mas quando o paciente tem muitas varizes, a cirurgia pode ser realizada. O ano passado, Flávio, eu fiz uma cirurgia de varizes no hospital. E todos os outros pacientes... Então, assim, foi uma conquista muito grande, né? Porque o que aconteceu? Muitos colegas, né? Não os colegas do curso Master, porque no curso Master a gente foca muito no tratamento ambulatorial, estavam desesperados porque não tinham acesso aos hospitais. E aqui a gente continuou atendendo pacientes com dor, pacientes com úlcera, com esses tratamentos ambulatoriais, conseguindo ajudar essas pessoas que nos procuraram. Então, o que aconteceu? Nós tivemos um aumento do movimento durante a pandemia. Então, cresceu muito. Várias vezes aqui eu saí às 9 horas da noite no ano passado. E está se repetindo esse ano. Tá? Por quê? Porque a gente está entregando uma facilidade para os pacientes, que é evitar a cirurgia. Tá? E com relação, inclusive, à questão da pandemia, diminui bastante os riscos, né? De entrar no hospital e se expor. Então, é fantástico. O laser, ele veio para mudar, né? Revolucionou o tratamento. Muito bom. Revolucionou o tratamento. Acredito que várias pessoas não sabiam que hoje não precisa operar tudo, que muita gente, de fato, tem medo da cirurgia, né? Agora, eu tenho duas perguntas. Você falou da espuma. Uhum. Todo mundo, quando fala espuma, primeiro, não entende o que é espuma e, segundo, tem medo as que sabem, após utilizar a espuma, se terão manchas na pele. Fala um pouquinho para a gente, por favor. Então, espuma, eu sou suspeito para falar de espuma. Por quê? Porque eu sou apaixonado por essa técnica, pela espuma. São mais de 10 anos, né? Eu tenho um projeto social muito grande que ajudou mais de 10 mil pacientes no tratamento com espuma. Então, muita gente foi beneficiada com isso. Né? E eu comecei a fazer espuma em 2011. Então, são 10 anos desses tratamentos. Então, assim, o que é a espuma? Né? A espuma, eu gosto muito de fazer a associação da espuma com a clara do ovo, né? A clara do ovo. Quando você vai fazer uma clara em neve, você começa a misturar lá com a espumadeira até a clara ficar no ponto. Quando ela fica no ponto, o que acontece? Ela gruda ali na bandeja. E aí, quando você vira para baixo aquilo não cai, porque ficou extremamente grudado. Né? Ou na batedeira, para o pessoal mais jovem, aí você vai tentar tirar aquela clara no ponto, né? E ela não desgruda do dedo. Por quê? Porque ela virou tipo uma cola. E o que seria a espuma, então? De uma maneira bem simples. A espuma é um líquido, que é um medicamento, que é um remédio, né? Que é misturado com um pouco de ar, num sistema com algumas torneirinhas, né? Conectadas uma entre a outra, e é misturado aqui até virar, mais ou menos, tem a mesma consistência, né? A cor, como se fosse uma clara em neve. Aí a gente punciona a veia e injeta aquele medicamento dentro da veia. A partir daí, o que vai acontecer? Vai agir como se fosse uma cola, certo? Então, assim, diferente da cirurgia que retira a veia, a espuma vai formar um coágulo químico
líquido que fica grudado na veia, porque ele é tipo uma cola, tipo a clara em neve. Então fica ali grudado. Então no início do tratamento, a paciente vai passar a mão e vai sentir uns carocinhos da espuma. Hoje diminuiu muito porque a gente faz uma compressão extrínseca, usa uma meia elástica, tá? Então diminuiu muito. E esses carocinhos depois eles são drenados, tá? E o paciente já sai caminhando de maneira normal. Com relação à mancha, que foi a sua outra pergunta, a gente sabe que mais ou menos de 10 a 20% dos pacientes podem pigmentar com a espuma. Por isso que eu trato com espuma aquelas veias mais profundas e mais aquelas veias que não estão muito junto, aquelas veias mais fininhas, as microvarizes, eu prefiro não tratar com espuma. A telangiectasia, aquela varicose, eu prefiro não tratar. Por quê? Porque as outras técnicas, a ampliada e o laser, elas dão um melhor resultado estético com menos probabilidade dessa mancha hipercrômica, dessa mancha acastanhada. Quando esta mancha acastanhada acontece, que é de 10 a 20% dos pacientes, 90% 90% dos pacientes com mancha, essa mancha desaparece espontaneamente num período de 6 a 12 meses. Então, eu explico isso para minhas pacientes antes, logicamente, né, de começar o tratamento, que essas manchas elas podem espontaneamente desaparecer. As manchas que não desaparecem espontaneamente, nós temos cremes despigmentantes, que é a segunda alternativa. Tá? Nós temos o laser Key Switch, que é um laser que tira a mancha. É o mesmo laser usado para as manchinhas da mão. Ele é um laser que vai, com o tempo, vai fazendo com que essas manchinhas desapareçam. Né? E eu falo para a paciente que, em último caso, né, que raramente nunca precisei aqui na clínica, nós temos o auxílio das dermatologistas. Tá? Porque o que acontece com a espuma? Quando que a espuma vai manchar? Quando você usar uma concentração muito alta para uma veia mais fina. Então, você tem que respeitar a parede da veia, o tipo da veia. Se é uma veia profunda, mais calibrosa, você vai usar uma espuma 3%. Se é uma veinha fininha superficial, você vai usar 0,25, um pouquinho. Então, assim, existe uma maneira de fazer o tratamento com espuma que mancha menos ou praticamente não mancha. Entendeu? Então, essa é um segredo, cada caso ele é construído de maneira única. Tá? Excelente. E já tem pessoas aí querendo saber a respeito do laser também. Então, ficou super clara essa questão da espuma, das manchas também, que eu acho que várias pessoas têm medo, né, de manchar, dessa consequência. Mas e agora, referente ao laser? Como é o tratamento e o laser? Ele também pode gerar as manchas? O laser para as telangiectasias, nós temos dois tipos de laser. Nós temos o laser transdérmico, certo? Esse é um tipo de laser que trata tanto a veinha verde, que é a microvarize, quanto a varicose. Ele também pode manchar. Quando que o laser pode manchar nesses casos? Quando você seca aquele vasinho e fica um coágulozinho ali. Ou você usou uma energia muito alta, que explodiu a veia, fora daqueles parâmetros de segurança. Aí ele pode manchar. Ou passou desapercebido e a veia coagulou, já tratou aquela veia e você não fez aquela drenagem naquele exato momento. Então ele também pode pigmentar. E o endolaser, que trata as veias maiores, ele mancha muito menos do que as varizes, mas também pode. O que a gente tem que lembrar? Que são técnicas minimamente invasivas e que a cirurgia convencional de varizes, a retirada, que é a fleboextração, também pode manchar. Então, agora existem pacientes que têm uma maior probabilidade de manchar e outros que têm uma menor probabilidade de ter essa mancha. Isso é muito importante quando a gente atende o paciente, explicar.
Por exemplo, aquele paciente que bronzeia com facilidade é um Eu. paciente... Deu? Opa, eu vou falando, se tu deixar aqui, eu fico a noite inteira. Não, eu tô falando assim, eu sou essa paciente com esse Ah, fototipo aí. você é essa Vem paciente. sol, mancha, Então, marca de biquíni e fica o ano inteiro. exatamente. Então, Então, tudo aquele bem, paciente que bronzeia rápido, ele tem mais probabilidade de ter essa mancha. Tá? Aquela paciente que vai no sol e tem dificuldade para bronzear, ela mancha. Não quer dizer que ela não vai manchar, mas ela tem uma probabilidade menor de mancha. Então, assim, aí é que entra a arte de você tratar as varizes. Você escolher cada técnica adequada para cada tipo de paciente, para cada veia, e dentro desse arsenal que você tem para trabalhar. E sabendo que se você tem a mancha, o mais importante é que você saber tratar dessa mancha. Saber acompanhar o paciente até o fim. Às vezes o paciente ele precisa de um tempo para ele dar uma melhorada, o doutor tempo às vezes dá aquela melhorada e ele volta para seguir o tratamento. Mas, graças a Deus, mancha hoje, a gente tem muito pouca mancha. Entendeu? Isso, eu tenho alguns colegas aqui, o Galvani, o Clóvis, que entrou aí, né, também, alguns eu não consegui ver, e cada vez mais a gente conversa e a gente vem tendo menos mancha. Por quê? Porque a gente vem respeitando a técnica para cada vaso para manchar menos. Mais uma colocação antes de você fazer a pergunta. Às vezes o paciente chega na clínica e diz assim, eu quero espuma, ou eu quero laser. E aquele paciente, se eu fizer uma espuma, ele vai manchar muito. Então, naquele paciente, eu não posso fazer uma espuma. Então, vai variar de paciente para paciente, de caso para caso. Tá? excelente. Tem várias perguntas que surgiram aqui. Vai, Antes de vai, entrar no vamos. laser, é, teve uma pergunta aqui que eu vou falar que foi a minha mãe que fez essa Oh, pergunta. olha Eu lá, vi aqui. vamos lá, vamos lá. Ela perguntou assim, se existe algum tipo de exercício que fortaleça as veias. Existe um exercício que... Eu como é que acho, eu... eu entendi. Eu acho que ela quis falar assim, vamos praticar atividade física, né? Eu acho que foi nesse Isso, sentido. isso. Atividade Como é física, que é o ela nome vem como é que é o nome da sua mãe, Flávio? Marlene. Marlene. Dona Marlene. Dona Marlene. Então, o que que acontece por que que tem a importância do exercício físico? O exercício físico, ele coloca a circulação em movimento. Então, por exemplo, a atividade física é importante. Se a gente pegar, vou tentar dar um exemplo da seguinte maneira. Nós temos um paciente que não tem varizes, ele tem zero varizes e ele está em pé parado. A pressão nas veias do pé é em torno de 80 milímetros de mercúrio. Ou seja, vamos pensar aquela 12 por 8, que é o 120 por 80. Então, a pressão daquele paciente que está normal, em pé parado, que não tem nenhuma varize, nenhuma microvarize, nada. Tu olha para a perna, aquela perna limpinha, sem nada. É como os pacientes saem daqui da clínica depois do tratamento, aproveitando para fazer uma propaganda, né? Tem pacientes aí que sabem que é isso que acontece, né, Flávio? Então, aquele paciente ele tem 80 milímetros de mercúrio. Aquele outro paciente cheio de varizes, que está do lado dele, parado, também tem 80 milímetros de mercúrio, a pressão nas veias do pé. Quando aquele paciente começa a caminhar, aquele que não tem varizes começa a caminhar, simulando qualquer tipo de exercício, aquela pressão de 80 ela despenca para 20. Ou seja, o fluxo está todo direcionado para o lugar certo. Então, o exercício físico ele não prejudica em nada, ele só melhora a circulação. Agora, aquele outro paciente que tem varizes, que tem insuficiência safena, tem veias grandes, dependendo da quantidade de varizes que ele tem, da gravidade do problema, aquela pressão, ao invés de ela cair de 80 para 20, ela vai cair para 60, para 40. Ela não, mesmo o paciente
fazendo uma atividade física, ele não vai ter o alívio dos sintomas, porque a circulação dele não está funcionando adequadamente. Como que é esse funcionamento adequado? É da parte periférica para dentro, para a circulação externa para interna, para profunda, e de baixo para cima. Certo? Então, o exercício, ele motiva isso. E aproveitando o gancho lá para sua mãe, o que acontece quando a gente está praticando exercício físico? O nosso corpo ele está superaquecido durante o exercício físico. E nesse superaquecimento, algumas veias normais se dilatam, que é uma maneira do organismo se defender daquele calor produzido pelo exercício. Então, às vezes, a veia do pescoço fica mais saltada, a veia do braço fica mais saltada naquele momento, e até algumas veias normais da perna. E aquilo ali não quer dizer que o exercício físico está causando varizes. Não. O exercício físico ele é só benéfico para aqueles pacientes. É importante salientar mais uma vez que precisa estar com a circulação normal para ter todo o benefício do exercício físico. Não sei se eu respondi, se eu respondi, dá um tchauzinho aí, manda um joinha aí. Respondeu, eu acho que ela está procurando alguma desculpa para não fazer atividade física. Então, aí, sem desculpa, hein? Eu vi que entrou o seu colega, o parceiro. Charles entrou. Charles, um abraço para você. Seja bem-vindo aqui conosco. O Charles é o meu treinador, né? Então, a gente aprendeu muito nesses 10 anos juntos. Ensinamos assim, nós estamos lançando uma plataforma nova agora, que é o Master Médicos, né? Vindo com uma proposta melhor ainda para poder ajudar todos os colegas do Brasil inteiro. E é uma família, né? Então você faz parte da família, da nossa família Master, né, Flávio? Então, eu fico muito feliz em te ver bem, porque lá no início da sua carreira você estava assim meio perdida, né? Não sabia direito o que ia fazer, o que fazia da vida, se fazia vascular. De qualquer forma, a gente te ajudou a escolher, né, um caminho, né? Um caminho que hoje você está aí muito feliz e a gente vê satisfeita, podendo fazer aquilo que gosta, aquilo que ama, que é o mais importante, né? Com certeza. E antes de entrarmos em uma pergunta que eu disse que eu faria a respeito da pandemia, antes de entrarmos nisso, a gente falou de tratamento, né, as causas e os sintomas. Vamos falar um pouquinho a respeito dos sintomas? Os sintomas, assim, nossa, as suas perguntas são fantásticas. Se a gente tivesse combinado, não se encaixaria tão bem, né? O que acontece com os sintomas das varizes, né? Então, quais são esses sintomas? Então, peso, cansaço, queimação, ardência, um desconforto, uma inquietação. Então, às vezes, as pacientes chegam para mim e falam assim, olha, doutor, a impressão que eu tenho é que a minha perna está pesando 1 tonelada no momento que eu vou caminhar. Ou elas falam assim, a minha perna está desse tamanho, quando eu vou olhar, ela está fininha. Outras ainda dizem assim, à noite, às vezes, me dá vontade, parece que eu tenho que tirar a perna e colocar em algum lugar, porque não tem, é uma inquietação que não tem o que passa. E o que acontece com esses sintomas? Esses sintomas, às vezes, eles são maiores, eles têm uma intensidade alta, aí durante 1 semana ou 2 ele cai, aí quando a paciente está quase procurando o vascular para ir fazer para descobrir, fica 2 ou 3 semanas sem sintoma nenhum. Aí daqui a pouco já não volta com toda aquela intensidade. E não precisa ter varizes grandes, varizes calibrosas, para ter mais sintomas. Muitos dos pacientes, se não a maioria, apenas com microvarizes e varicoses, já tem esses sintomas de cansaço, peso, ardência. Alguns podem ter até cãibra na perna. Tá? E realizam o tratamento, os sintomas desaparecem muito rapidamente, dando aquele conforto, a qualidade de vida que toda mulher merece. Né? Os homens também, mas as mulheres já merecem muito mais. Né? E como essa live ela é mais direcionada para as mulheres, né?
Nós estamos aqui todo dia realizando sonhos, né? Aliviando as dores, né? E apoiando, né? Todos esses... Ótimo. Mais Eu, uma eu- colega que entrou aqui, que fez o curso com a gente, né? bacana, seja bem-vindo. Vi colegas meus de faculdade aqui também, doutor Fernando Caetano, muito bom. E, doutor Robert, com relação à recuperação, eu vi que várias pessoas perguntaram aí a respeito da recuperação também da espuma e do laser. Então, hoje, o paciente não sendo submetido àquelas cirurgias, né, grandes, a recuperação é bem mais fácil É também, né? imediata, né? Então, assim, o que que acontece? A cirurgia de varizes também não precisa de repouso, mas a cirurgia de varizes ela é mais traumática. Então, o paciente ele fica dolorido após essa cirurgia. Essas técnicas minimamente invasivas, como o endolaser, que é feito hoje na clínica com anestesia local, e a espuma, também feita da mesma forma, eles não necessitam de repouso. O paciente vem, faz o tratamento e vai embora. Então, zero repouso. Quanto mais caminharem, né, vai usar uma meia elástica de um dia para o outro, é claro, mas quanto mais eles caminharem, mais protegidos eles vão estar. Então, simplificou muito o tratamento. Vou aproveitar o gancho aqui, na semana retrasada, a paciente me ligou, mandou uma mensagem no WhatsApp, uma paciente já de anos, né? Fazia muitos anos que ela não vinha na clínica. Ela me ligou que estava com dor na perna, mandou uma mensagem. Eu falei assim, venha à tarde. Ela é da cidade aqui de Toledo. Ela veio para a clínica, eu fiz um ultrassom, tinha insuficiência da veia safena menor, que é a safena parva, fiz uma espuma e ela voltou para Toledo dirigindo. Então, da entrada dela na clínica até ela sair caminhando, dirigindo o próprio carro, foram 40 minutos. E daí passou um filme na minha cabeça. Se não tivesse essa técnica, o que, que aconteceria com a cirurgia? Eu teria que pedir uma avaliação cardiológica pré-operatória, né? Eu tinha que marcar o procedimento, eu tinha que achar uma data no hospital para fazer isso. Eu teria que fazer uma avaliação pré-anestésica e ainda agendar um dia. Então, ela ia sofrer até aquele dia do procedimento. E, de repente, assim, as coisas... Claro que tem muito estudo, muita dedicação, muita entrega, mas hoje, no Brasil inteiro, né, existem colegas preparados para entregar esses tratamentos ambulatoriais aí nas suas clínicas. Né? Então, hoje, a medicina evoluiu muito, né? Então, a cirurgia também é boa, eu gosto de cirurgia, sou apaixonado pela cirurgia, tá? Mas eu optei por entregar esses resultados, essas facilidades. Eu vejo as pacientes alegres, né? Felizes, isso gera uma energia positiva com que elas levem uma vida mais tranquila, sem o medo das varizes, né? Então, que muitos não tratam pelo medo da cirurgia ou porque não podem se afastar do trabalho. E, inclusive, às vezes eu falo para a paciente assim, vem a paciente, o marido, eu falei assim, ó, você pode trabalhar até no domingo de manhã. Daí ela falou, não, doutor, diz que eu tenho que ficar 15 dias sem trabalhar. Né? Então, hoje, são mitos. Às vezes vem a avó, é mais difícil eu explicar para a avó que a filha pode já ter uma vida normal do que explicar o procedimento. Porque está lá na cabeça das pessoas. O que está lá na cabeça das pessoas? Que operou varizes ou que tratou varizes tem que fazer repouso 20, 30, 40 dias com a perna para cima. E hoje não. Tá? Hoje é muito tranquilo, tratamentos todos ambulatoriais, de forma muito tranquila e segura. É muito mais hoje. Hoje eu tenho medo de ir para o hospital fazer um procedimento de varizes. É claro que tem todos os protocolos, então, de segurança, mas a facilidade, né, de fazer hoje na clínica, mas hoje é o nosso dia a dia há vários anos, né? Então, eu fico muito feliz em ver que muitos colegas estão adotando essas técnicas minimamente invasivas e estão podendo entregar essas facilidades para os pacientes do Brasil inteiro.
Esse evoluir da ciência é excelente, porque os dois lados têm benefícios, né? Tanto do paciente, com menos riscos, como o do próprio médico, cirurgião, também com menos riscos. Então, é fantástico. E agora, mudando um pouquinho de assunto, não sei, as pessoas que não conhecem o Dr. Volver, ele é uma pessoa que ele não procura estar simplesmente a evolução como médico, né, como um profissional, mas ele também é uma pessoa que busca a evolução como ser humano. E ele sempre deixou isso nos cursos que ele dá. Inclusive, por um tempo aí, ele ficou me indicando livros, né, super interessantes de autoconhecimento, de evolução propriamente dita. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta, doutor Huber, a respeito do que a gente está vivendo hoje. Eu acho que essa pandemia ela veio, não tem, né, falar assim, se existe algo bom, é difícil falar se existe algo bom, mas eu gostaria de saber o que que a pandemia, com toda essa trajetória que você percorre, o que ela trouxe de mensagem para você que você poderia deixar para a gente. Nossa, essa pergunta é maravilhosa, né? Porque eu sempre fico tá aqui arrepiado, né? Porque isso me emociona, né? A gente vive uma vida de doação. Isso que nós estamos aqui para ser usado o nosso dia a dia, para que as coisas aconteçam através de nós, né? Então, muitas pessoas não se dão conta da oportunidade divina que tem em todas as suas atividades, né? Então, todas as atividades são importantes, todas as pessoas são importantes e têm o seu valor, então eu deixo isso muito bem claro lá no curso, para você ser um ser humano, viver como um ser humano, de entrega, de dedicação para o próximo, fazer aquele efeito do bem, aquele efeito da pedra sobre a água, que gera aquelas ondas de energia positiva e que influenciam de maneira sempre benéfica o próximo. Tá? E eu fui uma pessoa assim que sempre trabalhei muito e sempre ajudei muito essas pessoas. E aí veio essa pandemia e me fez refletir muito sobre a humanidade, né? Aonde está a humanidade, né? Aonde que a humanidade se perdeu, né? Que a gente vê assim muitos interesses, pessoas fazendo coisas erradas em detrimento de outras que hoje estão sofrendo, tá? E a grande mensagem da pandemia foi que eu sou uma pessoa que busco muito o autoconhecimento. Eu também, isso me proporcionou diversas viagens. Eu realizei todos os meus sonhos com carros, meus sonhos financeiros, tudo aquilo que eu queria. Inclusive, eu tinha uma meta de, aos 50 anos, encontrar a minha liberdade para poder viver mais a vida. E há 2 anos antes da pandemia, eu comecei a experimentar um pouco. E a pandemia veio me mostrar que o amor está dentro de mim e eu preciso olhar para mim. Que o amor está dentro da minha casa e eu tenho que ficar dentro da minha casa, que as pessoas mais importantes estão ali. Então, só o fato de você não poder se relacionar com o pai e a mãe do outro lado, podendo levar alguma coisa. Então, assim, aí veio aquele amor pelas pessoas próximas, pelo pai, pela mãe, pelo tio, pela tia e pelo próximo. Então, essa pandemia veio mostrar para mim que eu já estava nesse caminho de desacelerar, embora eu nunca vou parar, porque eu adoro, eu amo. Então, assim, eu amo o que eu faço. Eu falo isso, mas eu não largo meus cursos, eu não largo essa minha vida de ajudar os outros, né? Mas eu estava assim, deixando um pouquinho de olhar para dentro de mim. Então, a pandemia me deu um tempo para eu parar e pensar, pô, Robert, eu estou com 50 anos, acabei de fazer 51 em novembro do ano passado. O que eu vou fazer os meus próximos 51 ou 52 anos?
me redirecionou. Muito mais ainda para o lado da espiritualidade. Então, é uma coisa que eu quero crescer muito. Eu tenho muito para oferecer, né, nessa área, de me doar. Eu pensei em fazer projetos de transformação pessoal para que as pessoas possam evoluir e não sofrer consigo mesmo, porque às vezes a gente nega alguma objeção, a gente faz de conta que aquele medo não é com a gente, ele não é nosso, mas ele é. Então, às vezes você perde de ir para uma entrevista de emprego que poderia te dar uma posição melhor, perde de conhecer um namorado ou uma namorada porque tem medo de levar um não. Então, tudo isso são objeções simples que eu quero ajudar as pessoas a superar esses traumas, esses medos, num projeto que, quem sabe, você não faz uma entrevista nessa área para frente aí para a gente dar o pontapé inicial, né? Eu até preparei algumas coisas aqui, eu não sei como é que está o nosso tempo, né? Mas eu até preparei algumas coisas aqui para dar esse incentivo para as pessoas, né? Porque isso vai passar, entendeu? E eu acredito assim que você fazer o bem, quem faz o bem volta. Então acho que é uma chamada para o bem essa pandemia, né? Se ela vem, como você falou, ela de bom ela não tem nada, mas se ela deixar uma chamada para as pessoas olharem de uma forma querendo o bem do próximo, querer desenvolver a empatia pelo próximo, uma coisa que é muito necessária, ela exerceu o seu papel, né? Com todas as tristezas, as dificuldades. Eu perdi vários amigos muito próximos, tem muita gente aqui que perdeu familiares. Então a gente viveu essa tristeza, né? Mas nós temos que pegar essa energia dessa tristeza e procurar, com essa energia, transformar em fazer o bem. Nossa, Tá? muito obrigada por ter falado tudo isso. Acho que muito pertinente cada palavra aí que você colocou a respeito. E é muito nobre, né? É muito nobre você conseguir sair. Eu falo que as pessoas, durante essa pandemia, a gente está tendo que se reinventar, meio que ser uma Uhum. fênix, né? Para tentar Exatamente. sair melhor. E é o que eu tenho pregado muito, sabe? Se for para sair, a gente tem que sair melhor. Para valer a pena, de alguma forma, tem que ser assim. Bom, nós estamos com 4 minutinhos apenas. O papo aqui fluiu, né? Muito E rápido, vai tudo sendo muito muito rápido. rápido. Tudo muito Então, rápido. deixa pra gente, fala pra gente onde que você atende e um pouquinho a respeito dos médicos que desejam fazer o seu curso, como te encontrar. Então, eu atendo em Cascavel, na cidade de Cascavel. Nós temos tem o nosso aqui, tem no Instagram, na bio. Você entra no site, você pode dar uma navegada, pode indicar para os seus familiares de toda a região aí, né? Inclusive você, os tratamentos. E falar para os colegas médicos que nós estamos iniciando agora no mês que vem, no final do mês que vem, estamos voltando com os cursos presenciais em Goiânia e provavelmente no mês de julho aqui em Cascavel, e que seguir o nosso, lá, o Flebo Estética Master, a nossa nova plataforma do Master Médicos, né? E será um prazer ter todos vocês de volta com a gente. Excelente. Então, muito obrigada. Agradeço demais essa oportunidade da troca, tá? Espero que o pessoal aí tenha entendido. Achei suas explicações muito boas, bem acessíveis. E obrigada, pessoal, mais uma vez, por estarem fortes, sempre comigo, acompanhando essas lives, pessoas muito queridas, familiares, amigos, é muito bom. Muito obrigada, Rubens. Fique bem. Um abraço enorme para a E sua família. muito obrigado para você, pela essa família linda que nos prestigiou aqui. A minha família também estava por aqui. E as portas de Cascavel estão abertas para você, para o seu marido, para a sua família inteira. E pode sempre contar comigo. E, de coração, muito obrigado pela lembrança, pelo convite e parabéns por esse projeto
de levar luz para as pessoas, né? Então, que é isso que nós precisamos. Um grande abraço.